Em uma manhã fria de novembro de 1970, caminhantes na Noruega encontraram algo que assombraria o país por décadas. Corpo queimado e irreconhecível no Vale Isdalen. Todas as etiquetas das roupas foram cuidadosamente removidas. A mala dela continha códigos secretos, moedas estrangeiras e colheres de toda a Europa. As digitais dela nunca coincidiram com a identidade, uma folha em branco. Ela viajou da Noruega para a França, Bélgica e Suíça, sempre cuidadosa, sempre vigiada. Alguns dizem que ela era uma espiã, outros dizem que ela era uma contrabandista, alguns insistem que foi suicídio. A verdade ainda está lá fora, enterrada em mistério. E 50 anos depois, a mulher Isdal continua sendo o caso mais intrigante e não resolvido da Noruega. Quem era ela e por que morreu nas sombras da Guerra Fria? Hoje, vamos analisar todas as evidências, teorias e segredos que persistem. Se você é fã da história da Guerra Fria, de casos não resolvidos e de mergulhar nos detalhes mais obscuros com seus amigos, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon. Obrigado por estarem na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os tempos. Para sempre, é aqui que fico na minha barraca explorando todos os meus buracos estranhos da Wikipédia. Eu fazia isso a vida toda e agora decidi oficialmente colocá-los na internet. Sim, faço este canal, o acampamento de religião e o de história. Se prefere temas específicos, este canal é ideal. A gente meio que tem mergulhado fundo em, você sabe, coisas, obviamente, que eu tenho interesse. Encriptado por mistérios, histórias, coisas ocultas e teorias da conspiração. Tem sido uma exploração divertida e profunda. Recebemos muitos pedidos por essa história recentemente. Como você sabe, isso não pode ser feito sozinho. Eu sou apenas um homem. Mas com a ajuda de, você sabe, todas as nossas pessoas maravilhosas e incríveis que estão ouvindo, a maioria de vocês é, você sabe, Chief Executive Officer, investidores ricos, especuladores. Sabe, eu acho que o patrimônio líquido dos nossos ouvintes médios é tipo, o quê? 1 bilhão, 40 mil, algo entre 40 mil e 1 bilhão, provavelmente. Mas isso não seria possível sem vocês. E mais importante ainda, não seria possível sem meu querido amigo Christos, um dos homens mais ricos que já conheci. Qual é seu patrimônio líquido hoje? Seja honesto, vou chutar 10 dígitos. Estou bem. Essa foi uma resposta de rico e, sinceramente, isso me irrita. Então preciso que você pare de falar pelo resto deste episódio. Tudo bem, não vou aceitar ser menosprezado pelo número 1. Certo, pessoal? Hoje vamos falar sobre uma história fascinante. Essa aqui é meio true crime, mas também tem espionagem, mistério, conspiração, então pra mim é tipo a mistura perfeita. Às vezes você faz coisas de true crime e é só triste, tipo, essa mulher foi assassinada por esse cara terrível e depois ele morreu, mas também ele foi abusado quando era criança. Então tudo é uma droga e fica tipo, e aí, o que é isso, né? Mas essa história tem mistério em camadas. Ok, envolve uma mulher que morreu? Sim, tudo bem, mas não me anima, não gosto disso. Quando mulheres morrem, isso me irrita muito. É algo que menos gosto. Toda vez que vejo sexismo, eu fico completamente furioso. Mas também há mistério aqui, então sinto que algumas piadas aqui e ali são bem-vindas. Isso é justo? Elas deixam o clima mais leve. É certo, é disso que precisamos numa bela terça, quarta, quinta-feira. Eu não sei em que dia isso vai sair, mas pessoal, tudo começa na manhã de 29 de novembro de 1970. Um homem e suas 2 filhas fazem trilha pelo Vale de Isdalin, perto de Bergen, na Noruega. Hoje, o local é chamado Vale do Gelo. E não é o tipo de lugar que você vai visitar para se divertir muito, certo? É frio, rochoso e bem silencioso. É como um pedaço de natureza selvagem que sempre guarda segredos. Então, enquanto eles seguem seu caminho nessa pequena caminhada, algo entre as pedras chama a atenção deles. Esse objeto escuro e o que eles encontram naquele dia se tornaria um dos mistérios não resolvidos mais estranhos da história norueguesa, talvez da história europeia e talvez da história do mundo. Deitada ali, meio escondida pelas pedras, estava o corpo queimado de uma mulher. Ela está de costas, o rosto e a frente do corpo tão carbonizados que ninguém a reconheceria. Ela está praticamente despida e há vestígios de roupas queimadas. E esse é um estado bem estranho para qualquer pessoa, na verdade, mas especialmente nessa parte da Noruega.
Ao redor dela há vestígios do que parece ser um incêndio. Depois, os investigadores encontraram restos de 2 malas sem etiquetas e uma garrafa vazia de fenemal. É como um comprimido para dormir forte e o que sobrou de alguns galões de gasolina agora. Na autópsia, médicos constataram que ela ingeriu entre 50 e 70 comprimidos para dormir não digeridos. O mais estranho nesse caso foram os detalhes que a polícia encontrou. As etiquetas das roupas dela foram removidas e as joias não tinham marcação. O fogo foi tão destrutivo que muitos traços dela ficaram irreconhecíveis. Quem quer que ela fosse, alguém, ou talvez até ela mesma, fez de tudo para apagar sua identidade, dizia o primeiro relatório policial. Como qualquer outro, certo? Era bem factual, preciso e, sabe, meio sem emoção. Mas nas entrelinhas há algo estranho. Não foi um acidente de trilha que deu errado. Ou, sabe, como um caso simples de suicídio normal nas montanhas, o que acontece de vez em quando. Parece planejado, organizado, cuidadoso e mais estranho do que qualquer um pode explicar. Após a autópsia, o resultado só gera mais perguntas. A mulher tem entre 25 e 40 anos, o que não facilita a identificação. Ela é baixa e magra, cerca de 1,60 e 2 metros, com um trabalho dentário que chama atenção. Ela tinha vários dentes com coroas de ouro. Isso é comum em algumas partes do mundo, mas era raro de se ver na Escandinávia naquela época. Mas era mais comum no leste europeu ou no sul da Europa, ou até mesmo na América do Sul. Então, para os patologistas, isso sugeria que ela poderia ter vindo de fora da Escandinávia. Agora, as queimaduras dela também têm uma história estranha. O rosto e o pescoço dela estão muito queimados, mas as costas sofreram bem menos danos. Como se o fogo tivesse se concentrado nas características à sua frente, agora ainda mais perturbador. Os médicos acharam vestígios de fumaça nos pulmões dela, ou seja, ela ainda respirava quando o fogo começou, inclusive no estômago. Eles acharam vestígios de 50 a 70 fenomenais, o que equivale a um barbitúrico forte. Essas pílulas são rosas, uma variedade vendida na Inglaterra, diferente da versão branca comum, na Noruega. Agora, era o suficiente para deixá-la inconsciente e provavelmente profundamente sedada, mas não necessariamente o suficiente para matá-la imediatamente. A equipe médica não soube informar o que causou sua morte. Pode ter sido os comprimidos, pode ter sido o fogo, ou talvez até mesmo o monóxido de carbono que ela inalou enquanto as chamas queimavam. O laudo concluiu que ela morreu devido a uma combinação de incapacitação por fenobarbital e envenenamento por monóxido de carbono. Literalmente pelo monóxido de carbono, chamas e comprimidos que ela consumiu. Agora, as teorias começaram a se dividir imediatamente. Alguns disseram que ela tomou os comprimidos por conta própria e planejou morrer. Algumas teorias sugerem que outra pessoa a drogou e encenou a cena para parecer um suicídio estranho. As evidências indicavam ambos os lados, então a polícia tentou algo incomum para a época. Eles enviaram as digitais dela pela Interpol para agências de toda a Europa Ocidental, incluindo França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Os resultados foram iguais em todos os lugares. Nenhuma correspondência. Quem quer que ela fosse, nunca tinha sido presa, trabalhado em emprego que exigisse digitais ou servido nas Forças Armadas. Então, neste ponto da investigação, a polícia não tem uma imagem clara de como ela era. Eles não têm correspondência para as digitais dela, e os registros dentários são estranhos. Isso faz eles pensarem que ela não é da Escandinávia, pois não há um sistema centralizado de registros dentários na Europa. A pista, como as demais, não leva a nada, mas os investigadores não desistiram. Mesmo com o rosto destruído, juntaram a história dela só com investigação tradicional. Eles passaram a buscar recepcionistas, condutores de trem e garçons que pudessem tê-la visto, e logo uma trilha começou a surgir. Ela se hospedou em hotéis usando nomes diferentes, falava em vários idiomas e sempre parecia paranoica ou observando as pessoas ao seu redor. Testemunhas a descreveram como educada, bem vestida, mas um pouco distante e talvez indiferente. Através desses relatos, a polícia começou a mapear seus movimentos pela Europa, um pseudônimo, uma cidade e um rastro tênue de cada vez. A investigação avançou quando a polícia revisou os registros de hotéis. Eles descobriram que, em 23 de novembro de 1970, 6 dias antes de ser encontrada, ela se hospedou no hotel Hordeheimen, em Bergen, sob o nome de Elisabeth Levenhauer, alegando ser de nacionalidade belga. Os funcionários se lembravam dela muito claramente. Ela era educada, até simpática, mas havia algo nela que parecia estranho. Segundo relatos, o inglês dela tinha um sotaque indefinido. Era meio alemão, talvez francês, talvez algo completamente diferente.
Ela pagou tudo em dinheiro, carregava bagagens caras, mas estava vestida de forma simples e parecia nervosa. Ela olhava várias vezes pela janela como se esperasse alguém. Mas Elizabeth Lynn Hauer não era seu nome real, e sim o mais recente de várias identidades falsas. Os investigadores descobriram, ao analisar os registros, que ela viajava havia meses pela Escandinávia e Europa Ocidental, trocando de nome a cada poucos dias. Em Oslo, ela era Genevieve Lancier. Em Trondheim, ela era Vera Harl. Em hotéis de Bergen e Stavanger, ela usou nomes como Claudia Tilt, Alexa Zarna Marques e Claudia Nielsen. O padrão se repetia, nomes com som estrangeiro adequados a qualquer lugar da Europa, mas sem origem definida. Especificamente, cada pseudônimo vinha acompanhado de documentos falsificados ou emprestados e nenhum deles levava a uma pessoa real. Recibos de hotel e registros de viagem indicaram que ela esteve em várias cidades e vilarejos na Noruega, França, Bélgica e Suíça de março a novembro de 1970. Ela nunca ficava em nenhum lugar por mais de 2 ou 3 noites e sempre escolhia hotéis modestos, onde as perguntas eram bem limitadas. Ela viajava leve, só com 2 malas e sempre pagava em dinheiro. Para preencher as lacunas do incêndio, a polícia norueguesa buscou testemunhas que a viram viva e a descreveram em partes. Um recepcionista de hotel e um lojista ofereceram peças de um quebra-cabeça maior. Uma recepcionista em Bergen lembrou que ela passou horas sentada no saguão do hotel, olhando para a entrada à espera de alguém. Ninguém apareceu e, como seu rosto foi destruído, a polícia dos anos 1970 fez retratos falados com base em testemunhas. Artistas usam relatos das testemunhas para tentar recriar como ela seria. Os desenhos foram enviados a outros departamentos de polícia e publicados em jornais na Escandinávia. A junção de esboços, registros de hotéis e memórias de testemunhas permitiu aos investigadores reconstruir a vida dela de forma que as evidências físicas não podiam, e as testemunhas recordavam mais do que só sua aparência. Todos mencionaram esse nervosismo. O comportamento dela era muito estranho, sempre observando as portas e os saguões, os pagamentos em dinheiro e essa mistura estranha de nomes estrangeiros que nunca realmente se encaixavam. Um garçom em Stavanger lembrou que ela fez o pedido com um sotaque alemão, com um toque de inglês. Enquanto falava com outro hóspede, ela mudou de repente o sotaque, parecendo holandês ou flamengo. E então, um lojista lembrou que ela comprou botas de caminhada e depois roupas para atividades ao ar livre. Curiosamente, várias testemunhas disseram que ela nem sempre estava sozinha. Testemunhas disseram tê-la visto com homens desconhecidos várias vezes. Então, em Bergen, ela foi vista com homens cujas identidades nunca foram confirmadas, e uma testemunha relatou tê-la visto com 2 homens usando casacos que pareciam do sul. A polícia registrou as descrições, mas sem nomes ou fotos. As pistas sumiram, então até o padrão de viagem dela parecia intencional. Ela visitou cidades ligadas à defesa e à indústria da Noruega. Então Bergen, onde está o comando naval da OTAN, Stavanger, próximo das áreas de exploração de petróleo, e Trondheim, com centros de pesquisa militar. Isso foi apenas uma coincidência ou havia um propósito por trás da rota que ela escolheu? E essa questão se tornou um dos mistérios centrais do caso, um que ainda não tem respostas claras até hoje. A mala queimada achada perto do corpo dela foi uma das maiores revelações do mistério. Durante a revista, a polícia encontrou algo ainda mais estranho. Todas as roupas eram vestidos de lã bem feitos, meias de nylon, sapatos muito sensatos. Todas as etiquetas foram cuidadosamente removidas de cada peça de roupa, sem serem rasgadas ou arrancadas. Até as etiquetas dos cosméticos e as informações da receita do creme para eczema foram cuidadosamente raspadas da mala. Eles também acharam várias moedas, marcos alemães, francos belgas, libras britânicas, moedas suíças e 135 coroas norueguesas. Havia também um punhado de colheres de toda a Europa, como pequenos souvenirs de prata que talvez tenham sido coletados em suas viagens. Ou talvez elas fossem destinadas a algo completamente diferente. Mas você já viu essas colheres, as pessoas costumavam colecioná-las o tempo todo, e ela tinha várias delas. O estojo de cosméticos dela parecia comum, mas todas as marcas dos frascos haviam sido removidas ou raspadas. E então, havia anotações em algumas folhas de papel. Os investigadores encontraram marcas estranhas, fileiras de letras e números que não formavam realmente nenhum tipo de palavra coerente. A caligrafia era caprichada e deliberada, mas codificada, e notaram repetições como F4N7. E quando os investigadores da polícia trabalharam para decifrar o código, eles eventualmente determinaram isso. Era um sistema simples de abreviações, usando letras iniciais para datas e cidades no registro do itinerário dela pela Europa. As anotações lembravam cifras simples usadas por espiões na Guerra Fria. Simples, mas eficaz para comunicações curtas e rotineiras.
Não era uma criptografia capaz de ocultar segredos de Estado. Não era inquebrável, mas era, sabe, um decodificador bem básico, tipo, sabe? Eles conseguiam descobrir o que era. Quando a polícia decifrou quase todo o itinerário, a última entrada, ML23, NM continuou indecifrada. Ainda restam perguntas sobre seu último dia sem resposta, mas as anotações indicam algo significativo. Essas não eram anotações aleatórias ou registros de diário de uma simples viajante, elas foram feitas para serem lidas novamente depois. Então, quem as escreveu planejava voltar a elas ou entregá-las de alguma forma oficial. Isso deixou claro. Não parecia o trabalho de quem se preparava para morrer. Para entender a mulher de Stahl, é preciso saber como era a Noruega em 1970. Oficialmente neutro e pacífico, o país ainda estava à beira da Guerra Fria nos anos 1970. A Guerra Fria ainda é um fenômeno global e devastava do leste ao oeste da Europa. A Noruega foi fundadora da OTAN. Sua fronteira norte fazia divisa com a União Soviética e sua costa dava acesso, tanto para o leste quanto para o oeste, às águas geladas do Mar da Noruega. Submarinos soviéticos usavam essas rotas para chegar ao Atlântico, enquanto navios da OTAN, muitos em Bergen, vigiavam constantemente. E realmente era um campo de batalha. Certo, não havia conflito aberto, mas havia muitos segredos e espionagem. No fim dos anos 1960 e começo dos 70, a espionagem era intensa na Suécia. Stig Wennerström, oficial de alta patente, foi condenado em 1964, após quase 15 anos espionando para os soviéticos. Na Noruega, as preocupações com a espionagem soviética eram grandes e só aumentavam. Enquanto casos como Høistad e Treholt surgiam nas décadas de 1970 e 1980, os serviços de inteligência já estavam em alerta máximo para infiltração do bloco oriental, tratando a região como linha de frente da espionagem. Até mesmo o interior pacífico da Noruega não era tão inocente quanto parecia. E aí, pessoal? Entre fiordes e florestas estavam zonas militares restritas, algumas ligadas a depósitos nucleares da OTAN e sistemas de radar. Agora, o Vale de Stalin ficava na região de Bergen. Lembram que foi aqui que a mulher de Stahl foi encontrada? As viagens dela pela Noruega novamente coincidem com vários desses locais militares ultra-secretos, incluindo os testes e ensaios ultra-secretos do míssil antinavio Penguin que estavam sendo realizados ao longo da costa norueguesa. Agora, pode ser apenas uma coincidência, mas é uma coincidência difícil de ignorar neste momento. Pessoas que trabalhavam nos círculos de inteligência, na época, descreveram um modo de vida muito específico para muitos agentes de baixo escalão. Agentes de baixo escalão dos soviéticos ou OTAN eram instruídos a viajar com pouca bagagem, certo? Usaria nomes falsos, pagaria em dinheiro e evitaria detalhes que o tornassem memorável. Se fossem pegos, deveriam destruir tudo que revelasse sua identidade. A descrição combinava com Stahl, mas, apesar de seu comportamento adequado ao mundo, nenhuma agência de inteligência admitiu conhecê-la. O Serviço de Inteligência da Noruega abriu investigação paralela para apurar possível ligação dela à espionagem, apesar de negar envolvimento publicamente por décadas. Alguns investigadores mais tarde afirmaram que seus esforços para seguir pistas no exterior foram bloqueados por autoridades de alto escalão, o que novamente alimentou a especulação de que as agências de inteligência sabiam mais do que estavam admitindo. Isso deixou os investigadores com duas opções. Ou ela não tinha ligação com espionagem, ou fazia parte de algo tão secreto que ninguém podia falar, mesmo décadas depois. Em 2 de fevereiro de 1971, a polícia de Bergen encerrou oficialmente o caso, concluindo o provável suicídio. O relatório deixou isso bem claro, certo? Houve uma overdose de barbitúricos, estava em um local isolado e havia a presença de gasolina. Tudo isso eram sinais de que uma mulher havia escolhido acabar com a própria vida. E, sabe, ela queria apagar todos os seus dados pessoais, certo? Isso mostrava que ela queria esconder sua identidade, ela não queria trazer desonra para a família ou, sabe, fazer com que mais alguém sentisse a dor da morte dela. Talvez a família dela só dissesse, ela fugiu para a América. Ela começou uma nova vida, quando na verdade tirou a própria vida, e ninguém saberia a diferença. Nem todos acreditaram nessa história. Até no departamento de polícia, a decisão pareceu apressada. Mais tarde, muitos investigadores questionaram essa conclusão de suicídio, mas nenhuma objeção formal consta no arquivo do caso. Suicídios por autoimolação entre mulheres na Europa Ocidental são extremamente raros. Agora, autoimolação. Obviamente, isso é colocar fogo em si mesmo agora. Isso é considerado autoimolação, pois ela ainda respirava durante o incêndio. Então, acho que a história é que ela tomou os comprimidos, se cobriu de gasolina e acendeu o fósforo.
Agora, na época e até hoje, isso é muito, muito raro, quase nunca acontece. E os investigadores não encontraram nenhuma evidência ligando esse caso a algum tipo de protesto. Ou a uma doença psiquiátrica, que é o mais comum quando se analisa esses suicídios por autoimolação. Nos bastidores havia pressão para seguir em frente. Documentos desclassificados da polícia norueguesa mostraram que as autoridades cogitaram ligação com espionagem. Depois de notarem as viagens dela para essas áreas de testes militares, incluindo locais ligados a esse programa de mísseis Penguin, que era literalmente um enorme programa de mísseis navais ultra secreto, do qual eles não queriam que ninguém soubesse. A Noruega queria evitar uma confusão diplomática por essa morte estrangeira misteriosa. O modo mais fácil foi encerrar o caso, chamar de suicídio e deixá-lo no esquecimento. E até hoje ninguém apareceu para reivindicá-la, nenhum familiar, amigo, nenhum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida jamais correspondeu. Quando chegou a hora, o corpo dela foi colocado num caixão de zinco, caso alguém quisesse identificá-la no futuro. Enterrada em Bergen, seu túmulo segue sem nome. Então, ao longo das décadas, as pessoas tentaram entender quem realmente é essa mulher Stahl e por que ela morreu da maneira que morreu depois de 50 anos. Algumas teorias principais ainda circulam, cada uma convincente em partes, mas nenhuma delas consegue explicar tudo. Agora, a primeira e mais popular, como mencionamos, é a teoria da espionagem. Muitos acreditam que ela era uma espiã. Várias identidades, anotações criptografadas, viagens próximas a bases militares e o esforço para apagar rastros reforçam a teoria de espionagem da Guerra Fria. O trabalho dentário dela indicava possível origem do leste ou sul da Europa. Sua habilidade de mudar de idioma para se adaptar ao perfil que assumia era comum entre agentes daquela época. Segundo essa teoria, ela pode ter sido uma mensageira dos soviéticos. E, seja por medo de ser capturada ou por uma captura iminente, ela tirou a própria vida ou houve uma tentativa de assassinato que foi encenada para parecer um suicídio. Mas a teoria da espiã também tem falhas, não é? Nenhuma agência de inteligência jamais admitiu conhecê-la, mesmo 50 anos depois, e desertores que poderiam tê-la reconhecido ainda permanecem em silêncio. Mas por que eles contariam a verdade? Ela gerenciou mal seus vários nomes falsos. Faltava história, disfarce consistente ou padrão claro, estranho para alguém treinado em espionagem. E o drama da morte dela, incêndio, comprimidos, vale remoto. Parece mais uma mensagem ou, sabe, algo mais estranho do que a eficiência desse assassinato profissional. Há também a teoria do contrabando. Alguns acreditam que ela fez parte de uma rede clandestina, talvez por diamantes, drogas ou algo valioso, né? Ela viajava muito, recebia em dinheiro e trocava de acompanhantes, o que faz sentido nesse contexto. Talvez a morte dela tenha sido por um negócio mal feito ou cobrança de dívida, ou talvez medo de que ela fosse morta por, sabe, alguém que quisesse vê-la morta. Mesmo assim, essa ideia não se encaixa. Contrabandistas costumam manter uma identidade estável e não vão tão longe para sumir. Eles não removem todas as etiquetas das roupas, nem raspam os nomes das receitas e anotações. Quero dizer, é muito elaborado para apenas uma operação criminosa simples. Além disso, o local remoto onde o corpo dela foi achado também não faria sentido. Para, você sabe, uma execução típica de gangue de drogas. A versão oficial é a teoria do suicídio, certo? Ela é problemática e ela está fugindo de algo. Não há, sabe, nenhuma evidência médica ou testemunhal de doença mental. Mas mesmo assim, ela decidiu morrer sozinha e sem nome. As identidades falsas podem indicar um senso de identidade fragmentado. Talvez ela seja maníaca ou tenha transtorno de personalidade múltipla. Mas essas mensagens codificadas podem ser só rabiscos sem sentido de uma mente perturbada. Talvez ela achasse que era uma espiã e estivesse escrevendo uma cifra bem simples que leu em um livro ou viu em um filme. Mais uma vez, a ausência de luta e a presença desses barbitúricos parecem apoiar essa visão. Mas até essa explicação é meio incompleta, né? Viajar pela Europa durante meses, lidar com moedas estrangeiras, ter dinheiro em primeiro lugar e ainda manter vários pseudônimos exige uma mente relativamente clara e um planejamento cuidadoso. Isso não é o caos de quem passa por crise psicológica ou doença mental. Se ela queria apenas desaparecer, por que deixar bilhetes e se hospedar em hotéis rastreáveis? Além disso, há a teoria de assassinato, ligada às outras já citadas. Que ela não morreu por nenhum tipo de escolha.
Que talvez ela tenha visto algo que simplesmente não deveria, ou falhou em uma missão perigosa, ou alguém estava tentando silenciá-la. Então, os comprimidos podem ter sido forçados goela abaixo, e o fogo foi ateado depois para basicamente apagar qualquer tipo de evidência, e os códigos foram plantados para despistar os investigadores. Porque talvez a pessoa que fez isso também soubesse que havia essa coisa da Guerra Fria Soviética acontecendo, e eles poderiam simplesmente dizer: ah, ela era uma espiã desonesta. E pronto. É um pensamento assustador, não é? Saber que alguém iria tão longe para apagar uma pessoa da face da Terra. Mas alguns desses detalhes são comprovados, não é? Até o padrão irregular de queima, os relatos dos homens que ela encontrou e o timing dos movimentos dela perto das instalações. Nunca houve prova concreta de assassinato, e a autópsia não encontrou sinais de restrição ou luta. O carbono nos pulmões indica que ela respirava quando o fogo começou, o que não ocorreria se estivesse inconsciente ou morta. Cada teoria resolve parte do quebra-cabeça, mas toda resposta traz novas perguntas, não é? Espiã contrabandista, uma mulher errante que viu o que não devia e acabou tirando a própria vida. Nada disso se encaixa perfeitamente e décadas depois, a mulher Istal ainda permanece um mistério, suspensa entre fatos e especulações. E a história dela está meio que congelada naquele vale norueguês, onde ela foi encontrada. Mas, apesar de tudo isso, ainda existem novas evidências surgindo até hoje. Em 2016, a emissora pública NRK iniciou uma investigação jornalística sobre o caso da mulher de Istal, fazendo a polícia revisar antigos registros sem reabrir o caso oficialmente. Desta vez, os investigadores contavam com algo que a equipe original não teve: a ciência forense moderna. Com análise isotópica, técnica que examina vestígios químicos e esmalte dental, eles buscavam descobrir sua origem. Os isótopos nos dentes de uma pessoa carregam a assinatura da água presente no solo da região onde ela realmente cresceu. Os resultados indicaram o sul da Alemanha ou uma região fronteiriça da Suíça ou França. A química dos dentes dela indicava que crescera na região, mas isso não bastava. As autoridades alemãs buscaram nos registros. Ainda assim, o pós-guerra deixou lacunas. Refugiados, famílias deslocadas e muitos sem documentos mudaram-se para a região. Segundo estimativas, eram milhões de pessoas. Se ela fosse uma delas, talvez nunca estivesse em nenhum banco de dados. Um ano depois, em 2017, a BBC lançou um documentário que reacendeu o interesse no caso. De repente, pessoas de toda a Europa começaram a ligar com lembranças e histórias. E algumas testemunhas achavam que realmente reconheciam o rosto dela ou se lembravam de detalhes de fotos antigas de jornais. Uma mulher afirmou ter visto uma estranha em Bergen dias antes da morte dela, discutindo em alemão com um homem próximo ao porto. Outra pessoa a lembrava em um café, ansiosa e olhando para a porta como se aguardasse alguém. Isso corresponde novamente a muitos depoimentos anteriores de testemunhas oculares. As novas pistas são intrigantes, mas não resolvem o mistério. A BBC também falou com ex-oficiais de inteligência de vários países. Cada um deles concordou que durante a Guerra Fria era totalmente possível que um agente simplesmente desaparecesse da agência, se a agência quisesse assim. Um ex-oficial do Serviço de Inteligência Militar, SEIS, foi muito direto e disse: esse é o padrão de um mensageiro que sabia que tinha sido comprometido, mas ainda não sabia o quão grave era. Artistas forenses modernos reconstruíram seu rosto a partir de escaneamentos do crânio, criando imagens muito realistas. E elas se espalharam rapidamente pela internet e, pela primeira vez, as pessoas puderam olhar nos olhos da mulher Istal. Não como número de arquivo ou esboço, mas como pessoa de verdade. Mesmo assim, nenhum parente surgiu e nenhum boletim coincidiu. Os testes de DNA, porém, foram a maior esperança. Os cientistas conseguiram extrair um perfil genético viável dos ossos dela, algo impossível em 1970. Esse DNA pode identificá-la caso uma amostra de parente surja em banco de dados compatível. Por enquanto, os resultados seguem lacrados em uma unidade de armazenamento, aguardando uma correspondência que talvez nunca venha. As novas evidências trazem detalhes que os investigadores originais só podiam imaginar: onde ela cresceu, como era e sua assinatura genética de DNA. O mistério segue sem explicação e, décadas depois, ainda não sabemos quem ela era, o que a trouxe para a Noruega e por que ela morreu sozinha naquele vale frio e silencioso. E essa, senhoras e senhores, é a história da mulher de Istal. Agora, eu sinto que a tendência aqui é pensar: ela obviamente era uma espiã, obviamente espionagem. E pra mim, eu fico tipo, eu entendo, ok. Mas também é possível que ela fosse uma mulher viajante que viu algo que não devia. Sabe, pessoas já morreram por muito menos, pode ser que ela só estivesse passando perto desses lugares e viu testes de mísseis que não deveria.
Aí perguntaram, como você entrou aqui? Isso, quero dizer, não é loucura. Tipo, de novo, é possível o quê? Por que ela teria esses comprimidos da Inglaterra e os levaria para a Noruega para usá-los? Eu fico tipo, isso é meio estranho, não sei. Quero dizer, acho que todos podemos concordar que não foi suicídio, certo? Acho que ninguém realmente acredita nisso. Quem tira etiquetas das roupas ou raspa o nome das receitas? Obviamente é alguém que não queria ser identificado, ou, se fosse, queria negar sua identidade. Se alguém roubasse ou pegasse a bolsa dela, ou se capturassem ela e vissem seus pertences. Eles não querem ligação com quem ela é, por isso penso que estão tentando encobrir rastros. Pessoa com problemas mentais, como uma mulher que acredita ser espiã? Com que frequência as agências admitem? Era nossa, foi mal? Fico pensando, será que... Penso se estou tentando entender por que os noruegueses, especialmente o governo da época, teriam interesse em encobrir isso. E eu fico pensando se é porque, tipo, duvido que tenham plantado essas coisas. Não me parece o mais óbvio. Tipo alguém tirando todas as etiquetas após matá-la ou riscando o nome dos pertences dela. Talvez estejam tentando se proteger, mas as notas codificadas são muito estranhas. Tipo, essa parte é como se você tivesse que ser realmente diabólico se fosse só um cara aleatório matando alguém, ou tipo, por causa de uma dívida de drogas. Fazer isso pra fingir que não tem relação com você, entende? Tipo assim, gangues geralmente só chegam e atiram em alguém, mas acredito que não tenham o mesmo acesso a armas que temos nos Estados Unidos da América. Não sei, acho que o governo norueguês quer ocultar isso por algum motivo. Eles não querem provocar um conflito, porque é tipo, vocês tinham um espião aqui da União Soviética, nós a matamos, mas tipo, por que eles simplesmente deixariam o corpo dela em um vale? E se ela fosse uma agente dupla? Eu gosto dessa ideia. Mas por outro lado, Originalmente norueguesa, descobriu que também trabalhava para os soviéticos. mas ela não é norueguesa por causa dos dentes. Os registros indicam que ela era provavelmente da Alemanha ou talvez da Suíça francesa. Agente tripla. Eu não sei. Eu sinto que o que provavelmente aconteceu. Na minha avaliação profissional como detetive particular e investigador, Profissionalmente, tão profissionalmente quanto esta é a minha opinião profissional registrada, use-a em tribunal. Quer dizer, não, como alguém que literalmente não sabe nada. Minha teoria é que ela estava trabalhando como agente para os soviéticos, para os noruegueses. Para alguém que tinha medo de ser pega, ou acho que ela tinha medo de ser pega. E basicamente se matou. Como se estivesse encurralada ou sua identidade exposta. Foi como, eu preciso me tirar daqui, vou me matar e queimar todas as minhas coisas. Sinto que foi suicídio, mas não foi um episódio maníaco em que uma mulher tentou se matar em um estado depressivo. Foi como se fosse sob pressão de ser descoberta como agente. Essa é a minha teoria profissional, meus pensamentos. faz sentido se ela soubesse que seria torturada pelo que fez ou jogada na prisão. Algo assim, né? Porque, de novo, eu não sei qual era o status do interrogatório avançado da Noruega na época, mas duvido que algum governo seja gentil com um espião. Então eu aposto com você. Ela estava tipo, minha identidade secreta está prestes a ser revelada. É por isso que ela está tão nervosa o tempo todo, porque ela está esperando agentes estrangeiros aparecerem a qualquer momento. E os noruegueses ficam tipo, tudo isso explodiu. Tipo, encontramos essa garota, estávamos prestes a pegá-la, e aí, em vez de a gente pegá-la, ela se mata. Isso é ruim pra gente porque estamos testando mísseis e cuidando das nossas coisas. Tipo, ainda estamos meio que no pós-guerra, sabe? Naquela fase de reconstrução da Escandinávia meio Guerra Fria. Eles compartilham uma fronteira com os soviéticos. Eles pensam, não queremos provocar nenhuma agressão, não queremos que pareça isso. Nós vacilamos por não capturá-la quando tivemos a chance e perdemos todas as informações que ela tinha, tudo o que poderíamos ter conseguido com ela. Então eles simplesmente disseram, encobre isso, mas foi um suicídio, só isso, porque eu acho que tecnicamente foi um suicídio, mas porque os noruegueses iam pegá-la. E eu aposto com você, tipo, sabe, eu aposto. Certamente houve oficiais de inteligência duramente repreendidos pelos superiores por permitirem que essa mulher escapasse. Sabíamos onde ela estava, ela tinha informações sobre os soviéticos e vocês a deixaram escapar. Eles levaram bronca, mas fingiram em público, só a de sempre, nada demais. Vida que segue. Essa é a minha teoria. O que você acha? Acho que ela parece ser uma figura. Quero dizer, a foto dela é bem fofa.
a foto dela. Você pode mostrar a foto dela de novo? Quero dizer, se ela for uma espiã, isso a torna ainda mais misteriosa. Quero dizer, sim, ela é fofa. Ela é fofa, algum tipo de russa. Algo assim, né? Alemã oriental, possivelmente pode ser alemã oriental. Cara, mano. Mas eu fico pensando, sinto que em certo ponto eles deveriam simplesmente admitir e dizer, aquilo era nosso. Os soviéticos devem saber quem ela era caso fosse espiã. Eu não sei o que acham, sério, quero saber suas teorias. Sempre curto, sabe? Se você sabe mais sobre essa história do que eu, talvez já tenha feito sua própria investigação, por favor, deixe um comentário. Tem algo que eu perdi, algo que eu deixei passar? Eu estou sempre aberto a uma correção gentil. Deixem suas teorias nos comentários. Eu vou ler todos eles e o comentário mais curtido deste vídeo. Os próximos receberão brindes grátis, produtos mesmo. Eu vou te rastrear no estilo da CIA, no estilo da KGB, no estilo da inteligência norueguesa. E eu vou remover as etiquetas dos produtos e vou levá-los até a sua casa. Podemos te enviar pelo correio, tanto faz. Obrigado por assistirem a mais um episódio do acampamento. Foi maravilhoso. Agradeço pelo apoio ao programa. É muito importante para mim saber que essas teorias e análises que acho interessantes também interessam a vocês. Me faz sentir menos sozinho nesse mundo. Venham me ver na estrada. Mark Agnon ao vivo. Ingressos disponíveis lá. Vou passar por várias cidades antes do fim do ano. Eu adoraria que vocês aparecessem. Muito obrigado a vocês por apoiarem o show, por me darem um teto, uma tenda sobre esse meu boné aqui. E eu verei vocês de novo no futuro.